Olá, alunos! Aqui é o professor Felipe Dias e neste vídeo continuarei falando sobre movimento circular. Nosso primeiro tópico a comentar nesse vídeo é sobre aceleração centrípeta. Então a gente viu que no movimento circular o objeto ele vai estar a uma distância r, que é o raio, no centro da sua circunferência, que é a sua trajetória. Ele terá uma velocidade vetorial, sempre apontando tangencialmente a sua trajetória. Porém, se nós dependêssemos apenas dessa velocidade tangencial, a gente teria um movimento como observado aqui. Nessa maquita, quando ela corta um tubo de ferro, nós vimos que o disco ele gira, ou seja, ele tem movimento circular. As faíscas elas saem pela tangente, devido à velocidade tangencial. Então não existe nada que prenda essas faíscas a esse disco ou a esse movimento circular para que ela fique girando. Então, neste caso, essa faísca ela está dependendo apenas da velocidade tangencial. E isso acontece quando nós rompemos aqui, você pode pensar nessa linha amarela como um barbante, e aqui uma pedrinha girando. Quando nós rompemos essa linha, esse barbante, o nosso objeto ele iria para frente, tá bom? Ele iria se deslocar tangencialmente. Então isso tudo se nós dependêssemos apenas da velocidade. Porém, tem mais uma grandeza envolvida neste movimento que vai permitir com que o nosso objeto de fato ele fique circulando. Ou seja, para que ele circule, nós precisaríamos de algo que empurre o nosso objeto para o centro, que vai ser a tal da aceleração centrípeta, que também é uma grandeza vetorial e faz 90 graus com a velocidade. Ou seja, a aceleração centrípeta e a velocidade serão duas grandezas que são perpendiculares, lembrando que são grandezas vetoriais. Só para a gente completar o nosso desenho, lembrando que a gente também tem uma velocidade angular, e essa velocidade ela fica de fato na trajetória angular, ela faz a curva, ela faz a circunferência aqui, que a gente representa pelo ômega minúsculo. Então o que eu tenho representado aqui nada mais é do que o movimento circular uniforme, quando não existe nenhuma aceleração no âmbito circular. Então você vê que essa aceleração centrípeta ela não está associada com a mudança de velocidade, como é a aceleração média que a gente aprende no movimento uniformemente variado. Mas de fato ela vai estar interligada com essa velocidade vetorial. Então nós teremos que a aceleração centrípeta ela vai depender da velocidade ao quadrado dividido pelo raio da circunferência, onde esse raio, lembrando que ele parte aqui do meio a qualquer outro ponto da circunferência. Então aqui nós temos a aceleração centrípeta. Então é importante destacar também que a aceleração centrípeta não deve ser confundida com a aceleração centrífuga, que na verdade a aceleração centrífuga não existe. Muito se fala sobre ela, porque quando você gira um corpo, você pode ver, principalmente na máquina de lavar que tem a centrífuga, ela expulsa a água para fora no movimento circular que ela faz. Porém, isso não tem aceleração nenhuma fazendo isso. Na verdade, é a força da inércia, Acho que nem bonito falar força da inércia. Simplesmente a inércia do objeto, a tendência do objeto continuar o movimento tangencialmente, igual a gente vê aqui com as faíscas da maquita. Então, quando a roupa ela gira lá dentro da máquina de lavar, a água está igual a essas faíscas aqui. Ela tem a tendência, por inércia, de continuar o movimento tangencialmente. Porém, a roupa ela continua em movimento circular. Então a água sai e a roupa fica na sua máquina de lavar. Minha nossa, nossa! Isso também você consegue observar em questão de inércia quando você vai fazer uma curva. Se você tem aqui, finge que isso aqui é uma visão de cima de uma curva e aqui tem um carro. Quando o carro vai fazer uma curva para a direita,
a tendência do seu corpo era continuar tangencialmente a curva, continuar reto. Por isso, tanto quando seu carro faz uma curva para a direita, você sente seu corpo sendo puxado para a esquerda. Mas, na verdade, era a tendência do seu corpo em continuar o movimento retilíneo, continuar o movimento tangencial à curva. E agora nós vamos falar sobre o caso do disco. Então temos aqui um disco de vinil. Se você nunca conheceu isso daqui, na verdade era o CD grandão de antigamente. E eu vou marcar um pontinho aqui, que eu vou chamar de ponto A. E um pouco mais à extremidade, eu vou chamar um pontinho aqui, que é um ponto B. E esse nosso disco, ele vai girar. Nós precisamos lembrar que a velocidade angular, ela é dada por 2π sobre o tempo de uma volta, que é o período, e a velocidade linear, ela é 2π sobre o período, porém aqui a gente multiplica pelo raio. Então eu posso observar que o raio praticado pelo objeto A, pelo objeto B, na verdade, ele é maior do que o raio praticado, não vai dar para enxergar muito bem, pelo objeto A. Então, só olhando a fórmula aqui da velocidade linear, a gente já consegue observar que o B ele vai ter uma maior velocidade linear, porque ele vai ter um maior raio. Bom, então esse disco ele vai girar e a gente vai observar o que acontece. Então vamos lá dar uma volta com o nosso disco. Pronto, então você pode reparar que quando eu dou uma volta com o disco, o mesmo tempo que o ponto A gasta para dar uma volta, o ponto B também gasta. Vou fazer novamente isso. O mesmo tempo foi para os dois. Então nós temos que o tempo de uma volta completa para os dois é a mesma coisa. Ou seja, deixa eu chegar um pouquinho para o lado disso aqui. Nós teremos que o tempo é o mesmo, ou seja, o tempo de uma volta é o período. Ou seja, o período de uma volta do A é igual ao período do B. Só que a gente lembra também que o período é 1 sobre a frequência, ou a frequência é 1 sobre o período. Na verdade, são grandezas inversas. Então, se o período é igual, a frequência do A também é igual à frequência do B. Isso nada vai mudar, não. Então, se eu escrever a velocidade angular do A, seria 2π sobre o período do A. E se eu escrevesse a velocidade angular do B, eu teria 2π sobre o período do B. Porém, como o período do A e do B são iguais, e 2π é o mesmo para todo mundo, no caso do disco, nós podemos falar que a velocidade angular do ponto A e do ponto B são iguais. Este é o resultado a se guardar. Importante, como eu já comentei, já a velocidade do B, por ele ter um maior raio, velocidade linear do B, ela é maior do que a velocidade vetorial do A, porque o B tem um maior raio em comparação ao A. Então no disco nós temos que guardar isso aqui. Acredito que isso aqui também, sobre a frequência, o período é o mesmo, pode adiantar bastante o seu lado. Então no disco nós temos que a velocidade linear ela é diferente, vetorial também, tangencial, são os nomes que podem aparecer. A velocidade angular é igual, porque o tempo de uma volta e a frequência também são iguais no caso do disco. E agora nós veremos os casos das engrenagens e correias. Então nós teremos acoplamento de duas engrenagens, sejam elas conectadas diretamente entre elas,
ou conectadas com uma corrente. Se eu pegar a corrente ela vai possuir uma velocidade v. Essa velocidade v ela vai ser a mesma, então, para as duas engrenagens aqui. E a mesma coisa vai acontecer no ponto de interseção entre as duas engrenagens aqui. Nós teremos, então, essa velocidade v para as mesmas. Então, a gente pode chamar a primeira engrenagem de A, a segunda de B, e aqui no caso da correia também é a mesma coisa, de A e de B. Então, nós teremos que as velocidades lineares, as duas são iguais. Então, neste caso, a gente tem que o VA é igual à velocidade em B. Isso aqui não vai mudar. Porém, a engrenagem aqui, A vai ter um raio A, a engrenagem B vai ter um raio B. Mesma coisa se aplica aqui. Uma coisa importante a destacar também, que neste caso aqui nós teremos que as duas, no caso da correia, né, as duas vão girar no mesmo sentido, né, vai girar no sentido da correia. Já no caso aqui delas conectadas por um ponto, se essa azul aqui gira no sentido horário, nós teremos que a vermelha vai girar no sentido anti-horário. Nesse caso aqui elas já giram de forma contrária aí. Porém, nada muda em relação à velocidade, que vai ser a mesma para as duas. Então a gente sabe que a velocidade linear é 2π vezes r dividido por t. Então, como nós temos que a velocidade em A é igual a em B, vou colocar outra cor aqui, nós teremos, vamos abrir aqui a velocidade do A, 2π vezes o raio do A dividido pelo período do A, igual a velocidade do B, que seria também 2π vezes o raio do B dividido pelo período do B. A gente tem 2π dos dois lados, corta. Então daqui a gente encontra a seguinte relação, que o raio do A dividido pelo período do A é igual ao raio do B dividido pelo período do B. Então isso aqui é uma informação a se guardar, um resultado a se guardar. Lembrando que o período e frequência são inversos. Então se eu tenho aqui o período dividindo, eu posso escrever com a frequência aqui, ela multiplicando. Então dessa maneira nós obtemos que o raio A vezes a frequência do A é igual ao raio B vezes a frequência do B. E sobre a velocidade angular, nós temos que quando as duas engrenagens tiverem raios diferentes, nós também teremos as velocidades angulares diferentes. Dá para a gente observar isso muito bem no caso aqui da correia. Porque um pedacinho de correia, volto marcando, destacando aqui, talvez esse pedaço de correia aqui, quando ele gire, ele seja suficiente para fazer a engrenagem menor dar uma volta completa. Porém, esse mesmo pedacinho de correia não será suficiente para a engrenagem maior dar uma volta. Então elas vão percorrer ângulos diferentes no mesmo intervalo de tempo. Isso também ocorre aqui quando a gente tem um caso acoplado. Um deslocamento deste tamanho aqui vai fazer apenas um pouco de deslocamento na azul, porém ele pode significar muito mais aqui no vermelho. Então a gente vai ter angulações diferentes em mesmo tempo. Então dessa maneira nós temos que a velocidade angular ela vai ser diferente quando o raio for diferente. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Se nós tivéssemos raios iguais, nós teríamos um movimento mais simétrico. E de fato nós também teríamos a velocidade angular igual. Então por esse vídeo é só. Muito obrigado por assistir. Deixe seu like e se inscreve no canal.